boa noite. Hoje nós estamos em mais um programa ao vivo com o canal universitário e a TV Zumbi. Hoje, no Elas Sim, eu, Jéssica Marcelo, tenho o prazer de receber junto com vocês aí de casa a nossa maravilhosa Silmara Cosmo. Fala aí, Silmara! Boa noite, minha querida. Que honra estar diante da tua presença neste momento tão ímpar que é estar na Universidade Zumbi dos Palmares. Ai, que delícia te receber também, viu? E hoje nós temos um grande desafio, que é falar sobre essa trajetória gigante dessa mulher que tem quanto de altura, Silmara? 1,60 esticando, não pergunte quanto. Pois é, 1,60 esticando, mas a trajetória é gigante. E isso é muito importante. Ela trabalha com gestão de projetos. Fala pra gente o que é isso, para começar. Gestão de projetos. Eu sou especialista em gestão pública. Estou hoje na Zumbi dos Palmares como assistente de projetos no Colégio Dandara. Não tem como falar de Zumbi se não falar de Dandara. Com certeza. Nossa representante naquela estrutura social que foi o Quilombo dos Palmares e demonstra também, para quem está aí de casa, é muito interessante, essa personagem é muito interessante, merece o nosso tempinho de estudo, porque ela demonstra, por A mais B, o poder gigante da mulher, principalmente da mulher negra. Como já dizia Angela Davis, quando uma mulher negra se mexe, a sociedade toda acompanha esse movimento, né? Perfeito. E por falar nisso, por falar em Angela Davis, parece que a mocinha aqui também tem uma questão de militância das causas sociais. Me conta mais um pouquinho sobre a sua trajetória dentro dessa militância em causas sociais. Estar na militância primeiramente, falar de Silmara Cosmo hoje é ver perfeitamente o retrato da mulher resiliente. Hoje, com os meus 52 anos, então eu venho galgando o caminho, todas as minhas dificuldades, todas as necessidades, tudo que me foi negado, falando de questões históricas mesmo, na questão do negro, né, a mulher negra em si, tudo que me foi negado me fortaleceu a justamente buscar, a me autoafirmar e, assim, buscar espaço, crescer cada vez mais, mas jamais esquecer a minha essência. Então, Silmara Cosmo começou lá no período do ensino médio, muito tímida, vivendo a situação que a sociedade nos impõe, né, de que não somos capazes. Eu ouvi, vivi, fui muito discriminada, então eu me autoafirmei, eu me autoconstituí enquanto adolescente, enquanto jovem, né? E eu mudei num núcleo habitacional com 9 anos, que era o primeiro núcleo no período, e hoje já são mais de 25 bairros acoplados. E então eu cresci dentro dessa comunidade, eu vi todas as necessidades exteriorizadas, todas as necessidades de busca. E justamente por tudo que eu sofri, então eu busquei, alcancei, fiz teatro, dança, afro-jazz contemporânea. Meu Deus, trabalhei com múltipla. a classe indefesa em Campinas, classe indefesa sem voz, e aí eu conheci a minha história, enquanto negra, enquanto capacidade, enquanto possibilidade. Então aí me remeteu a todo o sofrimento de papai, mamãe. Eu sou filha de... Minha mãe nos criou fazendo faxina, e meu pai era servidor braçal, a quem eu dignifico por eles também, toda essa minha luta. Mas eu fui caminhando e conquistei. Então, e com muita dificuldade depois de todo esse conhecimento, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto capacidade, eu fui para a faculdade. Nós temos já um atraso, né? E já vem da questão da ancestralidade. E eu fui para a faculdade, para a universidade com meus 32 anos, ainda achando, porque eu sempre achei que não fosse capaz. Mas eu consegui. Encarou. Encarei, e eu me lembro perfeitamente todo esse meu medo, né? 12 anos fora dos estudos. Os bancos da escola. Exatamente, terminei o ensino médio, mas eu passei
em 21º no vestibular geral da universidade. E aí tinha também o período de conquistar as bolsas, né, de estudos. Naquele período era financiado, era um financiamento, mas tinha um desconto. E não tinha tantas possibilidades. Mas passei também, eram 350 bolsas, e eu conquistei o 27º lugar. Que Daí, bom, hein? então, eu vi que eu sou capaz, a partir dali. E, contudo, a conclusão da minha faculdade, que eu sou sou bacharel em administração, com ênfase em finanças e controladoria, pois dentro da administração temos o empreendedorismo. Sim. E nada mais que empreender socialmente na sociedade de baixa renda, que era a realidade que eu vivia, né? Então, sempre engajada na comunidade religiosa, trabalhando com jovens, crianças, adolescentes, ministrando aulas, né? E eu desenvolvi esse projeto. Não tinha nenhuma referência, pois ele foi 10 com louvor, e ele está hoje estampado entre os 10 melhores trabalhos com nota 10 da universidade do ano de 2007. Que delícia, que Partindo delícia. daí, né, continuando aí a cavalgada, partindo daí eu fui contratada estrategicamente no município enquanto diretora de implantação e gestão de projetos sociais. Dirigi um projeto de 1.500 bolsistas, com todas as necessidades e dificuldades inimagináveis. Portadores de deficiências, com CA, com TB, os menos favorecidos mesmo. Então, isso me fortaleceu a continuar lutando na questão da militância social. Partindo daí, eu cumpri com todas as gestões, primeiramente como presidente municipal do Conselho de Assistência Social, na sequência, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, depois conselheira do Conselho da Criança e do Adolescente, conselheira tutelar por uma gestão e suplente na seguinte. Fui do Conselho Curador da FAD também, que apoia, beneficia estudantes também para a universidade da sociedade carente. Sim. E que, em suma, a grande maioria é a população negra. Sim. Então, e aí se vim galgando, e enquanto militante, enquanto sociedade civil, eu percebi a necessidade de estar diante do governo, do executivo, para que executasse as funções, não obrigatoriamente, mas o apoio social, que essas entidades necessitam, né? Então, todas as entidades que atendem a criança, adolescente e idoso, eles são um braço ao município. Então, merece toda a atenção. E para entender exatamente como funcionava essa questão, eu fui fazer especialização em gestão pública. Eu sou pós-graduada em gestão pública, para saber justamente quando a sociedade civil vem pedir o socorro para o atendimento, onde o executivo tem que exercer. E de lá para cá fui galgando, crescendo e acabei chegando aqui na Zumbi dos Palmares. Okay. Estando na Zumbi dos Palmares estar na prática de tudo aquilo que eu vim galgando para fazer para os meus. Sim. 52 anos. Você saiu de onde? Qual canto da cidade de São Paulo? Não sou de São Paulo. Você não é de São Paulo? Sou de São Paulo. Então me conta mais sobre isso aí. Eu estou em São Paulo exatos 3 meses. Toda essa minha trajetória no meu município. Né? Que é qual? Militante das questões sociais, a defesa para os meus. Em qual município? Araras. Araras, interior, Araras, São Paulo. É uma cidade de 160 mil habitantes. Na minha região, que é a região leste, né? Tem cerca de 60 mil eleitores. 30% da população reside nessa região. E aí, há 3 meses encarando a grande selva de pedra. Entendendo que eu já tinha cumprido com o meu papel, com a minha missão no meu município, e essa comunidade, todo esse trabalho, toda essa militância me deu, militância social, ela me deu hoje, eu tenho completado 73 afiliados. Nossa!
Presente de Deus. Então, entendendo, ter cumprido com a minha missão. É uma baita responsa. Né? É reconhecimento, né? Dedicação. Tenho contato com eles, cada um na possibilidade. Então, entendendo, ter cumprido a minha missão, vou para outros lugares, né? Para onde leva-me, assim eu digo a Deus, leva-me aonde os homens necessitem das tuas palavras, da sua missão, dos meus cuidados, da minha missão. E aí aqui eu tenho conhecimento, tenho amigos, né? Faço parte do Instituto de Ações Afirmativas em Construção. E esses amigos, não, Sil, então fiquei por aqui um mês, né, procurando trabalho. E de repente uma oportunidade. Eu falei, Zumbi dos Palmares. Realidade, estar com o meu rei, né? O legado que ele deixou. Quando eu me vi dentro do Colégio Dandara, que trabalha justamente a questão, são os cursos técnicos, colégio técnico que trabalha a questão do resgate, da reparação, de trazer à sociedade empregabilidade, exatamente por meio da de educação. Qualidade. Perfeito, que a educação transforma. Sem a educação. E eu acho que sim, é uma das únicas ferramentas que podem mobilizar a gente para uma mudança e realmente reparar historicamente toda a estrutura que a gente observa, né, nesse nosso Brasil maravilhoso, que eu adoro, não me vejo morando em nenhum outro lugar. Do qual nós fazemos parte da história, nós fizemos a história. Literalmente construímos a história. Né? Com nossas mãos, com nosso sangue, mas essa história precisa ser reescrita de uma certa forma, e o único trajeto possível para reescrever essa história de uma maneira que seja firme o suficiente para fazer um futuro que a gente quer é através da educação. Não tem outro caminho. Exatamente. Como diz, né, Paulo Freire, como ele cita, transformar a sociedade por meio da educação é só uma questão de oportunidade. Exatamente. E aí você vislumbrou essa oportunidade através do Colégio Dandara, que é essa linda perspectiva de mudança de sociedade através da educação. Exato, é a prática exatamente de tudo aquilo que eu venho galgando, que eu venho defendendo. Então, assim, eu digo com veemência, estou feliz em estar na Universidade Zumbi dos Palmares, justamente por conta da história. É um marco, que orgulho nós temos. Orgulho para nós, o povo preto, a toda a sociedade que atende, porque diferentemente dessa sociedade que tenta que nos oprime e tenta nos excluir, nós acolhemos a diversidade. Não é só para o negro. Né? Exatamente. São os PCDs, os LGBTs, a diversidade. Diferentemente do que a sociedade. Então, para nós, é o orgulho. Para a sociedade fica aí, então, um ponto de se pensar. Não seria melhor que nós não existíssemos, que nós não tivéssemos que imputar uma universidade. Sim. Para que a gente esteja de forma igual nessa sociedade. Sil, olhando o mundo pela perspectiva de nós, mulheres negras, você já falou o tanto que foi importante para você a educação nesse trajeto. Sim. Né? E para mocinha, para nossa companheira de luta que está do outro lado da tela, o que você tem a dizer sobre o quanto que a educação foi importante no seu processo de se tornar essa mulher gigante que você e o que dá para fazer hoje? Não importa qual a idade que eu tenha, estou lá do outro lado da televisão, do lado do computador, nos vendo agora, e pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Será que ainda dá tempo? Então, responde essa pergunta aí para nossa amiga que está do outro lado. Com certeza, sempre é tempo. Eu fui com 32 anos e ainda estou galgando, estou buscando estudar mais. Porque nós somos capazes. Como porque não? Estudar é todo dia, né? Sempre. É investir, se autoafirmar, se dignificar. Nunca é tarde, é sempre o momento. E deixa eu te falar uma outra coisa. Uma pergunta, na verdade, que é uma pergunta que me aflige aqui por dentro.
nós mulheres negras somos lindas, isso é fato, tá? Isso é fato. Mas, quando é que você se descobriu uma mulher linda? Que eu tô vendo aqui uma mulher linda. Foi exatamente a partir do momento em que eu descobri a minha capacidade. Não, eu sou capaz. Eu posso, como não? Porque eu costumo sempre dizer referente a Deus. Uhum. Ele nos escolheu. Deus escreveu a história de cada um antes que nós nascêssemos. Sim. E nos chamou a estar aqui. E eu vim. Com resiliência, ele sabia tudo o que nós íamos passar. Sim. Né? E ele está conosco. Então, eu depois de conhecer toda a minha história enquanto negra, a história que a história não conta, né? Uhum. Porque nós temos todo o sofrimento, nós temos reis e rainhas também. Certo? Então, a partir deste momento que eu descobri a nossa capacidade, essa história bela de sofrimento, de resistência, mas de possibilidades, e valorizando e tendo em mente justamente isso que Deus escolheu para que eu estivesse, eis-me aqui, eu estou aqui para viver a história que Ele tem para mim, para viver, fazer a minha história e deixar o legado da minha história, porque eu pertenço a essa história. Ok. A gente já falou muito de trabalho, né? Mas essa mulher toda não é só trabalho. E aí, quando você tem um tempinho para você, o que você faz de lazer? Eu gosto muito de musculação, sempre trabalhei a questão física, porque o físico não é só estética, ele é primeiramente saúde e a estética é a consequência. Leitura. Concordo absolutamente, viu? Falou a médica aqui. E leitura dignifica, ela enobrece, e você tem a oportunidade de estar em vários lugares, em todos os lugares, com pessoas, por meio da leitura. Conhecimento. Então, seus hobbies são musculação. Adorei esse hobby, hein, gente? Olha, já pode todo mundo aí de casa copiar, que é uma boa, viu? Dança, eu gosto muito de dança. Eu fui dançarina durante 10 anos, inclusive numa companhia de teatro, canto e dança, Liberdade Canto e Dança Campinas. Eu dancei por 10 anos, afro-jazz, afro-contemporâneo, vozes e expressões afros. Foi aí também que desenvolveu toda a questão cultural, o apreço para a minha história, que isso é muito de nós, né? Uhum. É o interno. Eu fui uma menina muito tímida até os 18 anos. Foi quando eu iniciei nessa companhia e eu descobri. Eu conheci. Descobriu que a gente pode expressar muito mais do que só palavras. Perfeito. Com certeza. E família? Aqui em São Paulo tem alguém? Não, família não tenho. Não. Minha família está toda na cidade. Uhum. Com a mãe, tenho minha mãe com 74 anos, vitalícia, eu falo que é vitalícia, o nome dela é Vitalina, o qual eu amo, que é a nossa estrutura, nos dignificou com o seu trabalho. Ela é uma das mulheres, das cozinheiras criativas, justamente pela necessidade. Não passamos necessidade, mas foi tudo muito justo. Então, por conta de ter pouco, ela tornou-se uma cozinheira criativa para fazer, né? Para atender as necessidades dos filhos. Costureira, ela malha também, faz academia. Ai, que delícia! Sim, sim. Papai, infelizmente, eu não tenho mais neste plano, mas ele olha por nós no outro plano. Com certeza. Esse mês, infelizmente, faz 11 anos, mas ele deixou um legado. Meu pai, ele era semi-alfabetizado. Então, assim, todo o meu período, ele tinha muito orgulho de mim, eu era a garotinha do pai. Então, todo o período de estudo, inclusive da faculdade, ele me acompanhava. Às vezes eu ficava até às 2 horas da manhã estudando, então ele sentava ao meu lado. É emocionante dizer isso, mas ele me motivou a buscar ser melhor, né? Então, ele ficava junto, e eu não esqueço da frase que ele sempre dizia: filha, ou garotinha, papai não sabe te ajudar,
mas o papai fica contigo, porque eu gostava muito de leite, eu gosto muito de leite com mel quente, então ele fazia esse papel de estar comigo até as 2 da manhã, me servindo leite com mel, ou a água, ou até então observando se não tinha barulho ou movimento exagerado que não me atrapalhasse nos estudos. Ai, que bonitinho! Meu pai tinha muito orgulho. E com toda essa minha caminhada, essa luta, foi se criando um network, um conhecimento de muitas pessoas. O meu irmão mais novo, do qual ele foi a minha boneca, né? Que com 8 anos eu tinha que auxiliar nos trabalhos em casa. Então tinha que brincar também. Mas ele era o bebê de 8 meses, mas a boneca que eu colocava ali junto para brincar. Ele era a minha boneca. Com ele. Sim. Ele, militar da Força Aérea, tornou-se militar também. Que ele dizia que iria ser como eu quando ele crescesse, porém está com 1,95 m hoje. Ele está um pouquinho maior. Sim, mas leva o exemplo. Tem a minha irmã também, que ela começou também assim comigo, como eu, trabalhos domésticos, mas hoje ela é analista financeira da Gaivota Veículos, no município. O meu irmão mais velho, ele é aposentado, sofreu acidente de trabalho, mas é um negro bonito, rasta. Ele tem curso de cozinha reciclável. Nossa. Também um excelente cozinheiro. E essa é a minha família. Mas tem os 2 sobrinhos, filhos do irmão mais novo, do militar. A menina e o menino seguindo exemplos da tia, ou sendo, né... Não, vocês são capazes, têm que fazer sim, pela sua capacidade. Sim. Eles participaram do processo seletivo de menor aprendiz. Eles trabalhavam e estudavam. Ela hoje é com 18 anos, também está com 1,75 m, linda. Ela trabalha com agronegócios, por meio do menor aprendiz. E ele está numa multinacional, ele foi contratado também por meio do menor aprendiz, como manutentor de máquinas. E já entrou para a faculdade de engenharia. Os orgulhos da titia. Né? Nossa, mas que o olho chega a brilha falar, meu Deus. Por isso valeu, já estou vendo o meu legado, né? Então, por isso, toda essa minha luta. E eu continuo indicando jovens também para esses projetos aí, do menor aprendiz, porque a minha missão é fazer pelos meus. E os meus não são só descendência, são os irmãos de toda a história. Eu me reconheci na sua história porque eu tenho tias que são muito corujas, são apaixonadas, que inclusive participaram de todas as etapas do meu processo também de formação. Sempre estiveram lá e fizeram até torcida no dia da minha formatura. Foi bem, bem querido. Porque assim. Por conta de nossa história, nossa ancestralidade, isso é... Eu sou a primeira formada. Do lado da mamãe, são 14 filhos, né? Tios e tias. Eu sou a primeira formada desses 70 netos que a vovó teve, e do lado do pai são 11 irmãos. Então, eu sou a primeira formada também dos primos, 70 e pouco de cada lado. E aí, diga para mim, qual que é o impacto de ser a primeira de uma família tão numerosa quanto essa e ver o resultado disso, ver o legado que você criou ao longo desse tempo? O que isso te impacta? Impacto? Eu posso dizer que isso é, em uma única palavra, uma única não, mas fortalecimento para continuar, que vale toda a minha luta. E para pensar em continuar, tem projetos para o futuro? Porque 52 anos com carinha de 30 e qualquer coisa, vamos falar o português claro, então eu acho que ainda tem muita coisa pela frente. Projetos para o futuro? Todo meu projeto de vida pessoal não tem como ser senão pensar no próximo. Eu acho que é uma missão que eu vim para essa missão mesmo. Então, assim, eu tenho um projeto pessoal, inclusive, sempre voltado para a comunidade, justamente pela história de vida. A história de vida das dificuldades de vestimenta. A mamãe também ela se tornou costureira para costurar nossas roupinhas e tudo mais. Então, eu sempre tive apreço para... A gente sempre viveu muito de roupas doadas, coisas doadas, né? E felizes, inclusive.
E isso, eu nunca tive problema com... tem a fase da adolescência, justamente pela dificuldade em ter, em se comprar a roupinha, aquela... ficávamos felizes quando chegava o final do ano, a gente ia ganhar uma roupinha nova. Então, eu nunca tive problema em usar roupa usada. Nem são muitas pessoas que sabem, acho que quase ninguém sabe. Estilo, tenho estilo, adquiri estilo, graças a Deus. Gosto de estar mesmo muito bem, sempre muito vaidosa, porém, agora em rede, não sei para onde vai essa extensão, todas as minhas roupas, a grande maioria, seja o colar, seja terninho, nem todos, né? Mas a grande maioria, calçados, eu sou garimpeira de brechó. Adoro! Qual é o meu projeto? O meu projeto... Upcycling, tá na moda. Não é? Sempre. Então, eu tenho ele escrito mesmo, inclusive no qual eu sou a modelo, né? Em redes sociais, até tenho amigos que estão partilhando isso comigo. Incentivo estar bem, que é o personal styling, né? Sim. E estar bem com pouco. Então, eu tenho aí, junto comigo, associados vários brechós da cidade. Isso aí lá na realidade, na minha comunidade de vivência, na minha cidade, né? Então tem lá a grande maioria negros também, e pessoas da diversidade. Então, tem maquiadores, tem todos, valorizar a região. Sim. Então, tem todas as instruções de como estar bem, tão bem por pouco. Muito bom. Sil, olha só, a gente tem pano pra manga pra conversar aqui, tem história. Tem história, tá? Mas eu já quero deixar de antemão que foi um prazer te conhecer, para te conhecer mais a fundo, porque a gente se conhece, já se esbarrou sobre questões muito mais técnicas, mas hoje a gente teve a oportunidade de conhecer você um pouquinho mais de perto e foi uma oportunidade maravilhosa. Quero agradecer a você e quero agradecer a você também que esteve aí do outro lado conosco durante todo esse nosso episódio, que foi uma delícia, tá? Eu levo essa lição para casa, que a gente é capaz. Nós somos capazes. Sim, e aqui estou. Muito capazes. Muitíssimo obrigada, minha querida. Foi uma honra estar com você, falar um pouco da minha história, porque é longa, é extensa, e fica a minha mensagem. Sim, eu sou capaz. Só não sou capaz, não somos capazes daquilo que não queremos. Isso mesmo. Gente, por hoje é só. Muito obrigada. Aqui foi o Elas Sim, porque a mulher negra pode tudo o que ela quiser.